É um curso que vai tratar das nossas atitudes para transformar os nossos hábitos. Então, minha mãe chegava em casa compartilhando, as lições, falando, comentando. E na primeira tarefa, uma tarefa de mudar o mato, ela já falou: eu não vou mais tomar café com açúcar. E aí a gente falou: tudo bem, então vamos todo mundo não tomar mais café com açúcar, né? E hoje ninguém mais toma café com açúcar, faz 5 anos, né? Então ela já começou a influenciar a nossa casa a partir disso, né? Porque quando nós mudamos as nossas atitudes, nós mudamos os nossos hábitos, e isso influencia todos que estão ao nosso redor. E aí a minha mãe fez o Habitudes e eu fui na formatura. Cheguei lá, o Edson estava me ensinando na formatura, comentou sobre o Habitudes 1, e o Habitudes 1 ele é a arte da liderança, e de uma forma muito resumida ele vai falar sobre o nosso caráter, né? Mas de uma forma especial ele também foi falar do Habitudes 2. E na minha grande humildade, eu achei que caráter eu estava garantido. Caráter eu tenho, só que caráter não é um problema para mim, eu não preciso desse módulo 1. Mas quando ele falou do módulo 2, que falava de relacionamento, de se conectar com as pessoas, ele citou 2 lições, que foi dama versus xadrez, que um líder não deve tratar todos iguais como um jogo de dama, mas ele tem que saber que as pessoas são como um jogo de xadrez, elas são diferentes, nós precisamos lidar com elas de formas diferentes. E a segunda lição que ele comentou foi o tijolo agrandado, que é sobre ser firme, mas também ser sensível. E eu era muito firme, firmeza eu me garantia, já na sensibilidade era um desastre. E aí eu falei: olha mãe, esse negócio de caráter pode deixar comigo que o meu é melhor que o seu. Agora, relacionamento, você é muito melhor que eu não posso pular um. Ela falou: não pode pular um, minha filha, não se pula etapas na vida, vai fazer o Habitudes 1. Falei: então tá bom, estou desesperado pelo 2, vamos fazer um. E quando eu cheguei lá, na primeira lição, o Habitudes vai nos dizer o que é caráter. E eu já contei essa história aqui, talvez você já saiba, mas eu amo dizer isso. Eu descobri que caráter não era apenas o que eu tinha, mas caráter também era aquilo que me faltava. E eu entrei em choque, porque eu levei um susto, porque eu realmente achava que eu tinha caráter. Eu tinha certeza disso. Eu falava: não, eu sou uma pessoa de caráter. Eu descobri que eu não era uma pessoa de caráter. E isso é dolorido. E é até um pouco triste. E a gente chora, porque o Habitudes sempre faz alguém chorar. E aí o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração. E eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer agora? E aí começou toda essa questão de entender o que era caráter. E o que eu precisava e o que me faltava. E chegou na terceira lição, quando tudo começou ali, tem a lição da iceberg que vai falar o que é caráter, a ter família que vai falar que a gente precisa se cuidar, e aí chegou no inventário pessoal. Uma lição que vai falar para a gente dizer aquilo que tem dentro de nós. Porque eu não sei se você sabe, mas você tem qualidades dentro de você, Você tem coisas únicas dentro de você. Mas isso tem a ver com a nossa identidade. E quando eu tive que responder aquelas perguntas, eu não conseguia. E aí eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu falei: bom, vou falar com a minha mãe, porque mãe é aquela que você rabisca no papel e ela fala que você é um artista. Eu falei: então a minha mãe vai saber tudo de conta dele. E quando eu cheguei lá, eu falei: mãe, eu preciso responder o Habitudes, você já fez, me ajuda? Ela falou: claro. Eu falei: então, eu preciso colocar minhas qualidades, o que eu faço de bom. E aí ela falou coisas que ela não gostava que eu fazia. Eu falei: meu Deus, Ela falou: não, coloca que você passa bem roupa, que você cozinha bem. Eu falei: mas toda vez que eu passo roupa você reclama, toda vez que eu cozinho você reclama, como assim? E eu realmente entrei em choque. Eu chorei a semana inteira nessa lição. Não sei se eu estava de TPM, mas eu sei que eu chorei a semana inteira, porque eu falei: meu Deus, eu não sei o que eu tenho de bom dentro de mim. Como assim? Só que Deus, ele vai mais profundamente. Deus falou para mim: você não consegue me enxergar dentro de você. E aí Deus começou a tratar, porque a gente como cristão sempre acha que a gente tem identidade. Não, eu sou filho de Deus, está tudo certo, está tudo maravilhoso. E o Habitudes, ele faz perguntas. Eu gosto dele porque ele não é um curso que vai te trazer todas as respostas, mas ele vai te trazer muitas perguntas e vai dizer para você assim: vá atrás das respostas. E eu gosto disso. E eu comecei a me questionar. E o Espírito Santo de Deus começou a tratar o meu coração. E as lições foram seguindo, e Deus foi tratando, e Deus foi tratando. Não acabou, O Espírito Santo de Deus continua tratando o meu caráter até hoje, Mas foi uma jornada que começou. E aí, de repente, eu descobri que eu não tinha caráter, Deus começou a tratar o meu caráter, e aí eu falei: bom, eu preciso continuar fazendo esse curso. Não tem como eu parar. E aí eu pensei: bom, se eu fizer Habitudes de novo, as pessoas vão achar estranho. Então vamos fazer o seguinte, vamos liderar, e aí ninguém vai achar estranho liderar 10 vezes. E quando a gente lidera, a gente aprende de novo. Isso não é balela, isso é verdade. Porque o Espírito Santo de Deus faz a palavra passar em nós. Então se já estava difícil fazer, ficou pior ainda. Porque aí toda a sua hipocrisia tem que cair de uma vez, porque senão você não tem autoridade para falar. E o Espírito Santo de Deus vai entrando, porque tem hora que você dá, e aí todo mundo fica com aquela cara e você fala: meu Deus, aí você consegue, começa a examinar a sua vida, e você fala: descobri, o problema está em mim. E assim foi uma jornada. E dando Habitudes, eu descobri uma coisa que mudou a minha vida.
Um dia, na pandemia, eu estava dando uma turma, os slides estão aqui, deixa eu ver se eu consigo passar para vocês. Essa aqui foi a minha primeira turma, quando eu fiz. Foi nessa turma aí que eu descobri que eu não tinha caráter. Alguns de vocês estão aqui. Eu coloquei até um versículo sobre a árvore e seus frutos, que é o versículo da lição do espelho, porque eu comecei a examinar que as pessoas, elas poderiam comer de mim. E aí eu descobri que se só dá fruto bom, a árvore boa só dá fruto bom, quer dizer que vai dar fruto ruim. E lidar com isso não foi fácil. Mas, quando nós nos entregamos a Deus, Ele começa uma transformação. E para a glória de Deus, hoje nós estamos produzindo com frutos. Todos são perfeitos? Não, temos amassado, transformação. E para a glória de Deus, hoje nós estamos produzindo com frutos. Todos são perfeitos? Não, temos amassado, temos meio podrecidos ali, mas Deus ainda está transformando. E aí eu fui vice-líder, mas não temos fotos. Eu não achei as fotos, eu procurei. Se alguém tiver, depois me manda, por favor. Sempre em família, eu fui vice-líder da minha mãe. E aí eu comecei a liderar. E aí essa é a minha primeira turma. Muitos de vocês estão aqui. Essa turma também foi um grande desafio. Essa aqui é a minha segunda turma. E essa turma aqui me ensinou algo muito importante. Essa turma foi durante a pandemia, foi em casa, e o povo chegava 1 hora de atraso. Eu sentava na sala, ficava esperando, não mandava mensagem nada. E aquilo começou a me irritar, e eu falava, olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês, eu já fiz atitudes, quem tem que estar faminto aqui são vocês, o que está acontecendo e tal. E eu comecei a orar, e eu falei, Deus, tem misericórdia da minha vida, né? Esse povo está testando demais meu caráter, aí não dá, né? E Deus começou a falar comigo, e Ele me trouxe um versículo que eu coloquei aqui, que é sobre amar a Deus. E um dia Deus claramente falou para mim, você não me ama. Eu falei, como assim, Deus? Você não me ama? Porque você não ama as pessoas. E gente, se tinha uma coisa que eu não gostava, era de gente, né? Não gostava de gente. Mas descobrir isso foi assustador, porque nós lidamos com as pessoas. Mas eu gostava das pessoas enquanto era interessante, porque quando não era, esquece. Sabe? É tipo neném. Ai, estou aqui porque descobri que não te amo. Né? E como um pai amoroso, eu tinha a sensação que ele estava rindo para mim, falando, sério que você descobriu isso só agora? Eu já sabia há muito tempo. E orei e disse, Deus, eu estou aqui porque eu não te amo. Mas eu sei que esse é o único lugar que eu vou aprender a te amar. E Deus começou uma jornada de me ensinar a amar as pessoas. E esse ainda é um desafio que eu também estou aprendendo. E que também faz parte do nosso caráter. Porque nós precisamos ter as nossas motivações corretas. Quando a nossa identidade em Cristo ela começa a ser tratada, Deus vai nos ensinar a amar as pessoas. E aí o Senhor continua nos abençoando. Demos uma turma só de adolescentes, que é um desafio muito grande, né? Uma fase maravilhosa. Alguns deles aqui, não todos, mas também tivemos a turma. E aí o Senhor nos abençoou para que nós possamos ir até as empresas, onde a gente ia evangelizar as pessoas com a desculpa de dar atitudes. E a primeira empresa que eu fui foi na Connect. Mas, quando eu cheguei lá, acho que eu tinha 20, sei lá, faz 5 quanto tempo faz. Mas, cheguei lá e aí eu tive que lidar com os diferentes. E aí aquela lição da dama versus xadrez tinha que ser colocada em prática. Eu tinha um cristão na minha turma, várias pessoas de outras religiões, e eu falava, meu Deus, no momento que a gente chega, a gente ora com as pessoas, a gente tem um consultando a Bíblia, que é para as pessoas lerem a Bíblia por conta própria, e a gente ora no final. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E a minha mãe falou assim para mim, minha filha, eu vou te dar uma estratégia. Eu falei, ótimo, eu preciso, né? Ela falou, todo final de turma, pergunta se alguém tem algum pedido de oração. E quando as pessoas elas vão pedindo, você vai se conectando com elas vão se abrindo. Eu falei, ótimo. Aí fui aprendendo isso e Deus foi me ensinando. Mas ainda assim eu falava, Deus, o que eu tenho que fazer? Eu estou entendendo o que é meu papel aqui, esse pessoal não está se convertendo, o que está acontecendo? Eu estou falando aqui das ações. E Deus falou para mim algo muito importante, que foi a terceira coisa que mudou muito a minha vida, que foi o seguinte: você não é o Espírito Santo, você não vai convencer eles de que eles precisam de mim, mas o seu papel é outro. E aí eu coloquei o versículo aqui, que foi o segundo versículo que Deus falou no meu coração, que é sobre a reconciliação.
O seu papel quando você está ministrando um curso, quando você está evangelizando alguém, não é de convencer ele, porque esse papel é meu, mas o seu papel é de reconciliá-lo. Esse é o mistério que é dado a vocês. E eu falei, Deus, mas como é que eu vou fazer isso? E Deus falou, olha minha filha, existe uma forma simples de fazer isso. Revele para eles que eu sou seu pai. Esse é o primeiro papel. Revele para eles que você é um ser humano com dificuldades, mas que eu estou te transformando, que você realmente ainda está no processo, para que eles entendam que eles também precisam só chegar para que esse processo também comece deles. E eu falei, Deus, e aí? E ele falou, fazendo isso. Eu falei, tá bom. E continue. E aí Deus falou, olha minha filha, outra coisa importante que eu quero que você faça. Você não vai conseguir revelar para eles que eu sou o pai deles. Então, como eu disse, revela que eu sou seu pai. Eu falei, beleza, Deus. E aí? Ele falou, bom, de uma forma meio que automática, você está aprendendo a amar eles. Então você vai também ensinar-los que eles são os seus irmãos. E isso é muito engraçado porque durante um ano, todos os dias da minha vida que eu me recordo, o Senhor falava comigo através da parábola do filho pródigo, todos os dias. E Ele deixou bem claro para mim, minha filha, a vontade do seu pai é que como um irmão que está dentro da casa, você literalmente vá ao encontro dos seus irmãos e fale para ele, olha, vem, o nosso pai quer você de volta. Vem. E trocar de roupa, limpá-lo, é um papel meu. Mas o seu é ir lá e falar, vem que o papai te quer de volta. E essa foi a terceira coisa que o Senhor mais falou no meu coração. E o Senhor tem nos abençoado com a oportunidade. Nós iniciamos na Toca depois de um tempo. A primeira turma que nós iniciamos o Amplitude 1 e fomos até o 5, aonde terminou esse semestre. Essa foto aqui nós demos uma Bíblia para cada um deles, porque eles começaram a ler a Bíblia. Eles estão indo aos poucos, eles estão se reconciliando com Deus. Não foi vamos aceitar Jesus e todo mundo aceitou, mas eles estão conhecendo Deus vivo e verdadeiro que está nos transformando. E nós tivemos muitas outras turmas. Eu coloquei algumas fotos aqui para a gente. Isso aqui foi ontem. Ontem nós tivemos mais uma formatura. E Deus tem nos abençoado com isso. E o que eu quero deixar aqui para os irmãos são essas três coisas. Muitas vezes nós achamos que temos um caráter, mas nós precisamos muitas vezes rever os nossos conceitos. Muitas vezes você acha que está amando a Deus, mas você não consegue amar nem o seu irmão, né? E por último, que nós possamos verdadeiramente manifestar o ministério da reconciliação, que ao sairmos dessas portas nós possamos ter o olhar dos nossos irmãos. Ele não é qualquer um, ele é seu irmão. Você deixaria o seu irmão dessa forma? Algo que a gente precisa repensar. Eu quero orar por você nesse instante. Eu vou pedir para você ficar de pé. Para o nosso Deus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não nos deixa permanecer como estamos. O Senhor nos encontra, Pai. E o Senhor, com o teu amor eterno, nos transforma. Obrigado, Pai, porque não importa como nós chegamos até o Senhor tem um toque, tem novas vestes. O Senhor nos transforma, paciente. O Senhor é um Deus de processo que vai nos ensinando na caminhada. E nós somos gratos a Ti, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito chegar até nós. Obrigado, Senhor, por esse curso. Obrigado, Pai, pelas pessoas que têm ministrado Ele, que têm levado Ele a tantos lugares. Continue nos ensinando na caminhada. E nós somos gratos a Ti, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito chegar até nós. Obrigado, Senhor, por esse curso. Obrigado, Pai, pelas pessoas que têm ministrado Ele, que têm levado Ele a tantos lugares. Continue a sustentar os nossos irmãos, ó Pai. Continue mesmo a levantar filhos e filhas do Senhor que estão indo aonde os nossos irmãos estão. Pai, obrigado pela Tua graça derramada sobre nós. Oh Deus, obrigado porque o Senhor nos ensina. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro, quando nós ainda não te amávamos, Deus.
Obrigado, Pai, por se revelar a nós a cada dia. Obrigado, Jesus, pelo teu cuidado. Obrigado pelo teu amor. Nós te agradecemos por essa noite, ó Pai. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, de cada um de nós aqui, Pai. Deus, que o Senhor continue a sustentar. Que o Senhor continue trazendo revelação aos corações. Pai, nós colocamos os nossos familiares que ainda não tiveram encontro com o Senhor. Colocamos as pessoas do nosso trabalho. Colocamos aqueles que estão ao nosso derredor. Pai, desperta os nossos olhos para enxergarmos como irmão. Oh Deus, que nós possamos entender o nosso ministério. Que nós possamos entender o chamado que o Senhor tem para nós. Que nós possamos aprender a desfrutar desses cursos, desses instrumentos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Pai, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos. Pedir que o Senhor continue a cuidar deles. E que cada um de nós aqui, Pai, possa ser impactado pela Tua palavra, pela Tua verdade, pela Tua justiça. Pai, que essa noite seja uma noite de convencimento. Nós nos quebrantamos diante da Tua presença. Nós queremos aprender a ser família nesse século, nesse tempo, Pai. Fala conosco, Deus. Nos leva a entender, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eis-nos aqui, Senhor. Nós somos o Teu povo e nós nos rendemos a Ti. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pelo Teu amor. Nós engrandecemos o Teu santo nome. Tu és digno, Jesus, de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda majestade ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Teu nome, Pai, nós oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém.